Olá, meu nome é Marcelo Melado. Muitas pessoas pediram para que eu fizesse esse vídeo falando se é correto ou não cortar madeira com a serra mármore e falar sobre as diferenças. Uma tem a função de corte e a serra mármore a função de desbaste. Eu vou compartilhar essas informações com você nesse vídeo e espero que você curta bastante ele e aproveite e faça bom uso desse material. Espero que você goste desse vídeo. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Duras de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Esses equipamentos aqui, apesar de serem muito parecidos em sua aparência, são de funções totalmente diferentes uma da outra. A serra circular projetada para cortar madeira e a serra mármore para cortar peças mais rígidas, como por exemplo mármore, granito, porcelanato, pedra e objetos mais duros do que a madeira. Vamos começar pela rotação. A rotação de uma serra circular, ela começa em 3.500 e vai até 6.000 rotações por minuto. E não são todas, a maioria chega a 4.000, são poucas as que chegam a 6.000 rotações por minuto. Já a serra mármore, ela começa em 12.200 e vai até no máximo 14.000 giros, ou seja, RPM. São também poucas que chegam a 14. Normalmente elas chegam a 13.500 rotações por minuto. É bem mais do que uma serra circular, praticamente mais do que o dobro de forças de RPM. Ou seja, são equipamentos bem diferentes em suas velocidades. Alguns detalhes bem importantes sobre esses equipamentos. A serra circular, ela tem um protetor de lâmina, ou seja, se no momento em que eu desligar o equipamento, ele der um kickback, ele sair fora da área de corte e ele espirrar, o que acontece? Ele trava o protetor e eu fico mais protegido com relação ao corte, se porventura ela vier para cima de mim o equipamento. Um outro ponto também bastante importante, por eu ter esta carenagem, ou seja, essa proteção na serra, quando eu terminar de efetuar o corte, descansar o equipamento, eu não vou ter o tracionamento do equipamento para cima de mim, porque eu tenho o protetor e a lâmina não vai encostar na superfície a qual estiver cortando ou qualquer outra que eu apoiá-la. Já no caso da serra mármore, por eu não ter esta proteção, essa carenagem aqui na lâmina, quando eu encostar o equipamento, ele vai vir para cima de mim e eu vou estar totalmente desprotegido e o equipamento com certeza vai me acertar e criar um ferimento grave ou gravíssimo, dependendo da situação em que você estiver posicionado com relação a esse equipamento. Um outro ponto importante, se você olhar na carenagem das serras, todas elas dizem que ela vai girar o quê? Num sentido anti-horário. A serra mármore também no sentido anti-horário. Existe uma grande diferença que é pouco falado, mas elas são feitas para cortar de formas diferentes. A serra circular, quando você está cortando uma madeira, você empurra para frente para ir efetuando o corte. Se ela der um kickback, você segura o equipamento, claro, se você tiver com uma mão só fica muito mais difícil, mas a rotação ainda lhe permite você ter apoio aqui na pega e poder conduzir o equipamento por toda a sua extensão, por todo o seu corte com bastante segurança. Mesmo ele dando um kickback, você consegue segurar. É claro que você tem que estar prestando atenção e, como já falei diversas vezes aqui no canal, você tem que estar ali, presente no corte, tomando atenção para que você, se você tiver algum imprevisto com o equipamento, ou pegar algum nó ou alguma parte mais dura da madeira e ele der aquele retorno, aquela pancada ou kickback, você consegue segurar o equipamento. A serra mármore, o que eu vejo em muitos casos, as pessoas fazem o mesmo sistema de corte da serra circular, elas empurram para frente. A serra mármore, ela tem uma função diferente de corte da serra circular. A serra circular foi feita para cortar. A serra mármore, ela foi feita para desbastar e aos poucos ir separando essas peças. Então o que acontece? A serra mármore, ao invés de eu empurrar, eu tenho que fazer o corte trazendo ela para mim e aos poucos ir desbastando. Porque se ela der um kickback, o que vai acontecer quando eu estiver puxando? Ela vai ir
para frente, ou seja, ela vai no sentido oposto. Se eu fizer o corte empurrando e ela der um kickback, o equipamento vai voltar. E eu não tenho proteção nenhuma. E existem alguns casos, não são muitos, mas com fatalidade com esse equipamento. Porque ele é de muita potência, ou seja, ele vai até 14 mil giros por minuto. Então você imagina você tendo uma pancada no equipamento, você não consegue segurar nessa rotação e o equipamento vem para cima de você. Interessante é que quando você utiliza esse equipamento, a serra mármore, normalmente você está no chão, ajoelhado, com o equipamento muito próximo a você, sem praticamente nenhuma posição confortável, anatômica. Então você já está improvisado e utilizando o equipamento, ou seja, empurrando, fazendo um corte que não deve ser desta forma. Novamente, esse equipamento, ele funciona puxando o equipamento para você. Você vem fazendo o corte, vem fazendo o desbaste, perdão, a gente acaba que esse vício de corte, ele não é para fazer corte, ele é para fazer desbate. As lâminas são feitas para desbastar, ou seja, à medida que eu vou trazendo o equipamento para mim, eu vou efetuando esse corte e desbastando essa peça mais dura e separando elas uma da outra. Diferente da serra circular, que eu empurro para fazer o corte. Na serra mármore não acontece dessa forma. Então você já vê muitas pessoas utilizando o equipamento de forma errada. Os equipamentos já são perigosos. A gente já trabalha numa margem de risco muito pequena, porque são equipamentos que um descuido, eles podem causar aí uma amputação de membro e até mesmo levar a óbito. Ou seja, são equipamentos perigosos. A gente tem que tomar alguns cuidados, algumas precauções. Tá com dúvida? Verifica alguns vídeos no YouTube, bastante, porque muitos deles eu vejo até que eles ensinam cortando, empurrando o equipamento e está errado, não é a forma correta. Tá com dúvida? Liga para o saque do fabricante para ele poder te orientar. Eles vão encaminhar você para um setor técnico onde eles vão ensinar você corretamente a manusear os equipamentos. E isso é muito importante. Ambos os equipamentos vêm com um sistema de proteção, ou seja, para eu acionar o gatilho, eu preciso apertar a trava de segurança para poder ligar o equipamento. Vale aqui também outra informação bastante importante. Existem serras feitas para a serra mármore para cortar madeira. Isso é um ponto que me preocupa bastante, porque é um equipamento que não é indicado, ele não foi projetado para fazer cortes em madeira. É um equipamento com bastante potência, é um equipamento feito para fazer desbaste. O sistema de corte dele não é empurrando, é puxando, ou seja, ele vai desbastar a peça até que você consiga fazer a separação total dessa pedra, desse material um pouco mais duro. Diferente da serra circular. Porque se existe muito equipamento desse no mercado aí hoje, com marceneiro, com pessoas de obras que estão fazendo cortes, eu não estou aqui discriminando ou criticando essas pessoas. O que acontece é que esse equipamento, ele tem um preço muito diferente da serra circular. E isso acaba aqui facilitando a compra desse equipamento. Para ter uma ideia, hoje, eu posso comprar um equipamento aí, uma serra mármore, em torno de uns R$300. Nós estamos em maio de 2023, para vocês terem uma referência aí de preço. E uma serra circular, eu vou conseguir comprar aí por uns 500, 600, até R$700, uma serra elétrica. Não estou falando das baterias, que são bem mais caras do que as serras elétricas. E claro que existem diferentes marcas aí no mercado hoje para você adquirir esses equipamentos. Então o que acaba acontecendo? A serra mármore, ela é mais barata e você acaba efetuando cortes na madeira com um equipamento que não foi projetado para isso, um equipamento que tem muito mais do que o dobro de RPM do que a serra circular, ou seja, a velocidade desse equipamento, para você controlar, se houver um imprevisto, vai lhe causar um acidente. E veja, o meu conceito com relação a acidentes, é minha opinião, tá? Eu percebo o seguinte, muitos dos acidentes não são acidentes, são imprudência, imperícia, ou seja, falta de responsabilidade, falta de conhecimento na utilização do equipamento, e isso é muito perigoso, porque você acaba lhe trazendo um risco e causando acidentes a pessoas que possam estar próximas de você com os equipamentos.
Consulte o equipamento antes de utilizar. Veja com o fabricante a forma correta na utilização. Leia o manual, é muito importante. Se você tiver alguma dificuldade em ler o manual, pergunte para outras pessoas com mais experiência ou até mesmo o próprio fabricante para te orientar na utilização desses equipamentos. Então perceba que muitas das vezes os acidentes não são acidentes, são falta de conhecimento e irresponsabilidade na utilização do equipamento. Volto a falar, a gente trabalha com equipamentos perigosos, equipamentos que a chance de risco é muito grande e de acontecer é muito fácil. Então, às vezes, para um pouquinho, dá uma analisada, veja se o equipamento, por ser mais barato, compensa o risco. Não estou dizendo que não é um equipamento de boa qualidade, excelente qualidade, mas a função dele é desbastar materiais mais rígidos. Não foi feito para fazer corte em madeira. E vai aí uma atenção aos fabricantes. Fabricar lâminas de corte para madeira, para que você utilize uma serra mármore, na minha opinião, é oferecer um risco ao usuário de forma desnecessária. Isso é motivar a utilizar o equipamento. Esse equipamento, ele não foi feito para fazer cortes em madeira. Toma muita atenção. Veja sempre a utilização no manual para você usar o equipamento corretamente e não lhe causar um acidente ou machucar também outras pessoas que estejam próximas. Esses equipamentos podem causar amputação de membros e até mesmo levar você à morte, porque são equipamentos de alta velocidade e que podem lhe causar um dano irreversível. A serra mármore, uma vez que você trabalha com ela em posição totalmente desconfortável, totalmente despreparada de uma serra circular, e claro que acontece também, vejo em muitos casos, as pessoas utilizando a serra circular de uma forma totalmente imprudente. E claro que isso pode causar um acidente, pode causar um ferimento muito grave e gravíssimo. Mas a serra mármore, ela tem uma potência mais do que o dobro. Se der um tranco, você não segura esse equipamento. E existem aí muitos relatos na internet aí de casos que algumas pessoas foram a óbito por conta da utilização desse equipamento. Você imagina o equipamento dando um tranco e ele vindo para cima de você. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma diferença técnica de informações desses equipamentos para que vocês leiam com bastante atenção. Espero ter deixado um recado para não utilizar a serra mármore para fazer cortes em madeira. Existe uma diferença de preço considerável, mas é a sua vida que está em risco, é a sua profissão. Será que vale essa economia? Eu sei que às vezes a gente não tem condições financeiras para comprar um equipamento adequado, mas cuidado, porque esse risco é desnecessário. Não adianta você comprar um equipamento mais barato para você ter e um equipamento que não foi apropriado, desenhado para fazer determinada função. É muito perigoso a serra mármore fazer cortes em madeira. Novamente, o que me deixa mais preocupado e até um tanto chateado são que algumas marcas produzem serra, lâmina de corte para utilizar em serra mármore para fazer cortes em madeira. Um equipamento que não foi projetado para fazer corte em madeira. Portanto, ao utilizar esse equipamento para fazer corte em madeira, você está pondo em risco você, as pessoas que você ama e outras pessoas que porventura estiverem por perto serem atingidas por esse equipamento e a sua própria vida. Portanto, tome cuidado ao utilizar o equipamento. Utilize o equipamento correto, utilize o equipamento de forma adequada e aí sim, ambos vão trazer os benefícios para os quais eles foram projetados. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Eu quero deixar aqui um registro. Não estou falando mal dos equipamentos. A serra mármore foi feita para cortar materiais mais duros, ou seja, mármore, porcelanato, tijolo, pedra. A serra circular foi feita para cortar madeira. O sentido de corte da serra circular é empurrando. O sentido de desbaste da serra mármore é trazendo para você. Quando você tem um kickback de uma serra circular, se você estiver bem posicionado e ali no corte, naquele momento que você deveria estar, você consegue segurar o equipamento e conter o kickback, o tranco desse equipamento, porque a rotação é mais baixa.
Se você tiver um kickback, ou seja, um retorno, uma pancada da serra mármore, você não segura. E o que é pior, por ela não ter aquela proteção da lâmina, quando ela dá o kickback, ela vem para cima de você quando você está empurrando. E o equipamento vai vir para você totalmente desprotegido, sem nenhuma carenagem ali protegendo a lâmina. Então pode acontecer de uma amputação de membro ou até mesmo levar você a óbito. Ou seja, utilizar esses equipamentos de forma inadequada vai causar um acidente grave, gravíssimo. Toma muita atenção com relação à utilização desses equipamentos. Está com dúvida? Liga para o fabricante para que ele possa melhor lhe orientar no manuseio desse equipamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou pedir uma gentileza, se você gostou, deixa seu like, compartilha. Isso ajuda muito a produzir vídeos como este no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Até a próxima!